Bom dia! Hoje é 16 de julho de 2020, quinta-feira, e como toda quinta-feira, a reflexão está direcionada a todos, mas principalmente aos alunos da Seara Bendita, da turma da tarde, do curso de aprendizes do Evangelho, terceiro ano, né? Nosso último ano juntos. Muito bem. E a nossa inspiração hoje está em Mateus capítulo 20, versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Estamos falando hoje em competição, né? Lá na época de Jesus, em que ele pregou a sua doutrina, o orgulho dos judeus que ocupavam as camadas superiores representava uma forte barreira entre eles e todos os que não se achavam submetidos à lei de Moisés, ou seja, todos aqueles que não pensassem ou agissem como eles, né? E eles se achavam privilegiados, criam ser os únicos merecedores da graça do Senhor por terem nascido hebreus e não gentios ou pagãos. Muito bem. Jesus precisava combater aquele sentimento neles e, ao mesmo tempo, animar os esforços dos outros, que eram os pagãos e os gentios, né? Jesus queria encher de esperança, de coragem aos pecadores que se arrependiam. E foi objetivando esse resultado que Jesus disse: assim, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pois que muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Tá? Em Mateus 20, do capítulo 20, do versículo 1 até o 6. Muito bem. A competição, que é o tema do assunto de hoje, nos traz um ensinamento valiosíssimo: a humildade. Na atualidade, muitos de nós, né, que se queixa da ausência de oportunidades em nossas vidas para obter, por exemplo, um cargo de relevância, nós queremos ser o quê? Admirados pelos semelhantes, né? E nos deixamos levar pela vaidade e nos esquecemos dos exemplos do nosso amigo, o nosso doce meigo Rabi, Jesus, que afirmou que o Filho do Homem, ele, né, não veio para ser servido, mas para servir. Um banho de humildade, não? Ele mesmo desmistifica a imagem orgulhosa que estavam fazendo deles. Consegue amorosamente corrigir os seus discípulos, dizendo que a grandeza do seu reino estava em servir. E por isto ele diz, está em Mateus 20, 27, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. É o nosso versículo pensado na manhã de hoje para nós refletirmos juntos. E você sabe que contrapõe o ponto de vista da sociedade de hoje sobre o conceito de grandeza, né? Desde aquela época de Jesus, e não mudou nadinha até hoje, né? O que é ser grande aqui na Terra? É aquele, né, que ocupa cargos altos, que tem muito dinheiro, né? Fama, poder, empregados que o servem o tempo todo. Geralmente é conhecido mais por ter e não por ser. Mas entre os discípulos que buscavam o ser, levantou-se uma discussão de quem deles seria o maior. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 46. De novo, competição. A comparação nunca provoca, né, ou melhor, provém de um sentimento de amor. Mas a luta para ser o primeiro está ligado à autoafirmação e à vaidade. Mesmo nas coisas que pregam o evangelho, né, mesmo nas casas que pregam o evangelho, seja a religião qual for, nós podemos observar que podemos voltar na época remota do Cristo numa competição insana. Hoje mesmo, em qualquer lugar, até mesmo na nossa Seara Bendita,
Tem pessoas, né, que correm para sentar no melhor lugar da mesa, né, entre aspas, do banquete espiritual, sem sequer sabermos se já estamos preparados pelo Pai para ocuparmos aquele lugar. E é isso que a gente tem que hoje refletir. Muitos ficam exaustos, numa labuta febril, né, e penosa, como o propósito de nos tornarmos mais merecedores aos olhos de Deus. Pois é, atos forçados, fardo, destruindo o encanto natural da própria vida. Adverte-nos Vinícius no livro das Pegadas do Mestre, um livro excelente. Ele diz que isto não é virtude, é delito. Deus, ele não olha para o volume, nem para a quantidade, mas para a qualidade. Então ele não quer o muito, ele quer o bom, ele quer o melhor. É preferível, pois, o pouco bom ao muito regular. Ou seja, não é importante que sejamos o maior, mas sim aquele que age com boa vontade na execução da tarefa que nos compete, né? Realizando-a sempre com muita alegria, mas principalmente com muita humildade. De modo que, como fazemos tudo por amor, sem aflições, passará a ser o nosso ideal de vida. As nossas energias, tanto físicas como as espirituais, serão sempre renovadas, mantendo o equilíbrio geral. Entre aspas, uma frase de Bezerra de Menezes: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, Jesus nos ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, de abnegação e de amor. O serviço, o servir é, queridos, o preço da caminhada que nos liberta. Então, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, sem querer recompensas aqui na terra e nem mesmo do céu, né? Porque está escrito lá, bem-aventurados aqueles que fazem o bem e não se lembram de que o fizeram. A recompensa é sempre grande para o que nessa recompensa não pensa. É sempre mesquinha para os que têm como móvel os seus atos. Quando está esperando a recompensa, ela é uma atitude mesquinha. A maior recompensa para nós, na verdade, é o progresso. E nós vamos encontrando 1000 recursos dentro de nós mesmos para a solução de todos os nossos problemas, à medida que nós vamos servindo com alegria, com amor e com abnegação. Recebemos o convite do Pai hoje para servirmos, mas servirmos em silêncio, executando a nossa missão, seja ela qual for, tarefas pequeninas talvez, mas façamos com amor, com abnegação e com alegria, mesmo sendo os últimos, os trabalhadores da última hora, que somos nós, né? Então não hesitemos em compreender a tarefa a que nos convida o Senhor. Estejamos certos de que Ele não considerará o tempo que houvermos gasto em desempenhá-lo, e sim o zelo, a boa vontade de que nós vamos dar prova daquilo que estamos executando. Então não consideremos que diploma, religiões, nacionalidade, cor e raça vão fazer a diferença. Nada disso importa. Se os primeiros não seguirem a linha reta e engendrarem pelos atalhos tortuosos, não chegarão ao fim. Talvez nós sejamos os últimos. Então, caminhemos sempre, esforçadamente para frente e chegamos sem delongas até o fim, como diz Emmanuel, sem delongas, né? Sem olhar para os lados, sem buscar atalhos. É isso que tem que fazer? Vamos fazer, né? Com amor, com vontade, com alegria e pronto. Então não entremos nos caminhos tortuosos da competição que esconde a vaidade e o orgulho. Muitos chamados, poucos escolhidos. Depende somente de nós. Que vocês tenham um excelente fim de semana, porque hoje é quinta-feira, né?
que vocês possam ter gostado dessa reflexão, tanto quanto eu gostei, que seja útil para todos nós, que nós possamos refletir sobre isto e que possamos estar juntos na próxima quinta-feira. Abraços fraternos, saudades muitas de todos vocês.